Gente, boa noite. Boa noite. Vamos continuar então, né? Vamos continuar agradecendo a Jesus, agradecendo a Elocimar pelo estudo, né? Pelas provocações que ela fez, né? Com o estudo. Eu estava pensando aqui uma série de coisas, sabe? Por quê? Eu já vinha pensando desde o dia 18, né? Então teve dia 18, teve dia 20, aí hoje, a hora que eu entrei ali, a Neide. Uai, mas você não falou nada sobre a foto que eu coloquei hoje. Aí na foto tinha especialmente o João Carlos, né? Não lembro se eu vi o Cristiano, o João Carlos, você, mas eu não vi outras, não lembro das outras pessoas que estavam lá. Aí eu fiquei pensando, né? O João Carlos, por exemplo, né? Aí ele falou, saudade. Então a questão que eu fiquei aqui enquanto a Lucimar falava foi exatamente isso. Eu acho que todo mundo tem uma saudade, né? Faz parte. Todo mundo sente uma falta. É uma perda. Não tem problema nenhum dizer que é perda. Tem problema se revoltar por causa da perda. Mas ter sido perda, sentir saudade, sentir falta, normal, né? A gente está aqui numa situação ainda muito apegada, muito agarrada às pessoas, às situações daqui, às coisas também. Então essa saudade é natural. Eu espero que a gente tenha, durante o estudo que a Lucimar faz, ela tenha trazido para nós a ideia, né? Perda de pessoas amadas. E no Evangelho, a perda de pessoas amadas, mortes prematuras. E que a gente lembre dessas coisas, dessas pessoas, mas bem, tranquilo, em paz, orando por elas. E estava lembrando aqui, o Samson, que é o autor dessa mensagem, ele era membro da Sociedade Espírita de Paris. E ele é contemporâneo do Kardec, né? Ele entrou na fundação assim que ela foi fundada, né? Lá com o Kardec. E durante as experimentações, ele fez uma coisa que nós todos espíritos deveríamos fazer, não para não sentir a perda, mas para não sofrer com a perda, que é exatamente a preparação, a naturalização do processo, para que ele aconteça e a gente veja com a maior naturalidade possível, né? O Sansão pediu que especialmente para facilitar nos estudos que estavam sendo desenvolvidos, nas pesquisas até, ele estava com câncer e estava totalmente consciente da realidade dele, tanto do câncer quanto da falta de cura do câncer. Foi em 1858, 59, por aí, né? Então ele estava consciente disso. E pede ao Kardec, ao grupo, que assim que ele desencarnasse, ele gostaria de ser evocado para fazer uma experiência de quanto tempo demoraria para ele se manifestar. E foi um tempo recorde. Com muito poucas horas, ele foi evocado e se manifestou naturalmente através do médium, com total consciência do que tinha acontecido. Ele já estava tranquilo, que já tinha desencarnado, já via os espíritos que eram os colaboradores do movimento, né? Aqueles espíritos lá os amiguinhos lá do Espírito de Verdade, ele já estava tendo acesso a todos eles, estava lá, deu uma série de informações, falou que a doença tinha passado, não sentia mais nada da doença, estava tranquilo e agradecido por tudo que aconteceu. No dia seguinte, ou talvez 2 dias depois, né? Na hora do enterro do corpo, ele se manifesta novamente para agradecer pelo corpo que serviu a ele por tanto tempo e que deu a ele a oportunidade de aprender tanta coisa. Isso ele, desencarnado. Então são duas preparações necessárias. Uma antes para a nossa ida e para a ida das pessoas com quem nós convivemos. E a outra para depois. Porque depois estaremos, de uma certa forma, sós em relação às pessoas que ficaram. As pessoas que estiveram mais próximas de nós foram aquelas que vão ficar aqui. As outras já podem estar bem distantes. Por exemplo, se eu for encontrar com meu pai lá no plano espiritual, ele foi em 1980.
Eu era desse tamanhozinho ainda, né? 1980. Uma criancinha ainda. Então, se eu for encontrar com ele agora, já não tem assim, já não tem aquela aproximação que tinha de antes. A minha mãe fez 3 anos, dia 18 agora, né? Então já vai estar um pouquinho mais próximo. Mas é muito variado isso. Mas, de qualquer forma, é importante nos preparar para os encontros e não encontros do lado de lá. Tanto encontro quanto desencontros serão possíveis. A gente não deve criar expectativa a quem eu vou encontrar ou quem eu não vou encontrar, mas criar uma expectativa de ser nós mesmos. Cada um ser ele mesmo e preparado para o que acontecer, porque certamente o que acontecer será o melhor. Tá? Essa consciência nos ajudaria muito na nossa convivência lá. Então nós temos aqui ainda, por exemplo, o João Carlos, ele puxa uma fila, né? Teve antes dele, mas principalmente depois dele, muita gente foi, né? Aí, pois, a Tita foi bem depois, que era a esposa dele, né? Que era daqui também. Foi a Dona Glória, foi o Lauro, que era o casal também. E quantas pessoas, hein? A Dona Glória foi antes do Lauro. O João Carlos foi antes da Tita, né? Então todos, e muitos outros amigos nossos. Hoje mesmo eu vim subindo ali, eu vi um rapaz ali, não sei se ele é da comunidade aqui, mas eu olhei para ele e eu vi o Marcos Vinícius. O Marcos Vinícius Florencio, né? O Marcos Vinícius foi meu colega de aeronáutica. Ah, né? 100 anos atrás, mais ou menos. Então, o Marcos Vinícius. Aí eu lembrei do Marcos Vinícius. Lembrei também da Aparecida. A Aparecida está vivendo vamos dizer assim, um drama. É até bom a gente chamar a atenção aqui e aproveitar esse momento para fazer uma vibração por todos eles. Porque a Aparecida, nós tivemos notícia que a família dela está com muitos problemas de saúde. Inclusive o filho dela, o filho mais novo, que já tinha problema de saúde antes. E continua agora. E ela já desencarnava, mas a notícia é que ela está passando por situações muito delicadas, porque está querendo resolver os problemas das pessoas que estão aqui. Então esse é um ponto que precisa ser trabalhado também. Saiu daqui, nós não vamos resolver a vida de ninguém que ficou. Agora as pessoas ficam aqui com os problemas delas que elas criaram. E nós vamos para lá, talvez para resolver os nossos que nós criamos, que foram para lá, para ser resolvido lá. A ligação aqui tem que ser a mais simples e mais discreta possível, até para a gente não interferir nas decisões e nos problemas que os outros estão vivendo aqui. Tem que ter essa tranquilidade. Aí você fala, mas tudo isso é muito frio. Parece mesmo. Parece que nós somos apaixonados. Nós não somos ainda, de fato, amorosos. Nós somos apaixonados. Nós vivemos aqui ainda paixões, apegos. O amor liberta. A paixão gruda, apega, segura e quer resolver tudo. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo com o aprendizado. É um trabalho que precisa ser colocado em prática o mais rápido possível para a nossa tranquilidade. Ok? Alguém quer falar alguma coisa das saudades que tem, quer lembrar, quer comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Sim? Eu fazia um tratamento lá no Casimiro Cunha, há uns 20 anos atrás, então, o médico que estava comigo, ele disse, eu vou cortar a minha avó, esse é muito bem, a avó, ela tinha um apego comigo sobre andar nas costas e não poder andar, tá? Mas no fundo, aí comecei a fazer esse tratamento. Sabe que foram dias de dores, assim, eu nunca fui muito lembrar, assim, não, mas a dor, esse apego, eu ia de lá para cá. Ela estava comigo porque ela ia cuidar de mim. Uhum. Então, essas coisas são assim.
Isso. E a voz dela é nítida quando nego. Então, tudo isso é possível, né? Tudo isso é perceptível, possível, e às vezes os de lá, quando querem ajudar aqui, podem trazer mais sofrimento de cá para lá também. A obsessão é de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, auto-obsessão e obsessão recíproca. Essa foi a classificação que a Sueli Caldas-Schubert fez no livro Obsessão e Desobsessão. A Andréia está com um sabão para vender lá para gente. Ela trouxe hoje. Então, aí você vê assim, quem faz esses processos de obsessão? Podem ser parentes, podem ser até amigos daqui, que sem querer, sem saber, se grudam a nós ou nós a eles, e aí levamos ou recebemos as dores que eles nos trazem, nos provocam, por desconhecerem algumas realidades. Então, neste caso, não é condenar ninguém, não é julgar, né? É orar por todas as pessoas. Dá um tempo para que cada um se cure, inclusive nós. E aí vai ficar tudo em paz, cada um vai para o seu lado e vai resolver sem perder a afetividade. Sim? Sim. Já tem uns 40 anos. Tem chance de, quando vocês encarnarem, ele já ter voltado, ou normalmente no plano as famílias se encontram, algumas gerações, 2, 3 gerações, para depois todos se tornarem novamente para uma nova missão? Tem chance de ele ainda estar desencarnado quando eu for, e tem chance de já estar reencarnado. A gente não tem uma noção clara disso, né? Não tem uma notícia clara sobre isso. Mas, lembra que lá no Antigo Testamento ele fala lá que na terceira e quarta geração? Então, a partir da terceira geração fica muito mais fácil. Então, o meu pai já tem, vai fazer 45 anos agora. Então, vamos dizer assim, já tem 44 anos, que já poderia ter reencarnado e ser meu neto. Ainda estaria na segunda geração, né? Segunda, né? Terceira? Então ele já poderia ser meu neto, meu pai. Mas a gente não tem notícia, não sei, mas é possível. Tá? Como é possível, quando eu desencarnar, ele ainda estar lá, passando por algum processo, algum tratamento, algum aprendizado, ou alguma tarefa que está levando um tempo maior. Como o André Luiz, por exemplo, foi nos anos 30, né? E o André Luiz ainda está lá, segundo as notícias que tem, né? Ainda está lá fazendo um trabalho que certamente, depois que você concluir, ele vai reencarnar. Então, não tem um tempo máximo para voltar. Eu acho que tem um tempo mínimo, 9 meses. Pelo menos 9 meses. Por quê? Para conceber, o espírito tem que estar livre, né? Supõe assim. Porque na hora da concepção não há ligação dos óvulos, do espermatozoide, o óvulo e do espírito, que vai fazer parte daquele processo ali. Então, a partir dali, o espírito tem que estar desencarnado, então, supõe-se. Né? Aí, pode ter alguma exceção? Pode ter. Mas o mais comum seria isso. Aí, o processo, então, a reencarnação em si, a concretização dela, né? A criança nascer, seria pelo menos 9 meses depois. Né? Mas sem nada absoluto e nada assim. Tem que ser assim, uma saco, que a gente não sabe de muita coisa. Certo? Mas é possível. Então, dentro das nossas famílias, podem ter pessoas das nossas famílias que já estão reencarnadas nelas. Alguns têm características muito claras da pessoa, que ela foi antes e agora começou de novo, mas traz alguns vestígios, né? E outros que vêm completamente diferentes, e podem ter da mesma família, com outros propósitos. Certo? De qualquer forma, as lembranças são bem-vindas, as orações são bem-vindas. Quem quiser dar uma charadinha dele, sem revolta.
tá? Sem lamentação, sem julgamento, sem condenação, né? Mas quem quiser fazer uma oraçãozinha pela pessoa, essa é a melhor maneira. Tá? Essa é a melhor maneira de estar em sintonia, fazer bem para a pessoa e fazer bem para a gente também. Tá bom? A gente está na questão 131, né, do Livro dos Espíritos. Está no finalzinho do comentário do Kardec sobre os demônios. E a pergunta foi: há demônios no sentido que se dá a essa palavra? Os Espíritos respondem, né? Se houvesse demônios, eles seriam obra de Deus. Por quê? No sentido que se dá que eles seriam pessoas muito maus, espíritos muito maus. E que dá a impressão de que eles estariam já propensos sempre ao mal. Então seria uma espécie de uma competição, né? É Deus de um lado e o demônio do outro. Deus construindo e o demônio destruindo. Certo? A impressão que passou durante muito tempo foi essa. Então, o que ele fala aqui? Se houvesse demônios, eles seriam obras de Deus. Porque primeiro Deus, depois o resto. Deus é a inteligência suprema, não é? Causa primária, primeira de todas as coisas. Todas as coisas. O demônio existe? Existe. Então foi Deus que criou. Foi Deus que construiu. Então o demônio existe. Na visão espírita, o demônio está como um símbolo das pessoas que fazem mal, mas que vão deixar de fazer mal porque o mal é passageiro. Porque o mal é o contrário às leis de Deus. São as nossas ações contrárias à lei. São as nossas ignorâncias, desconhecimentos da lei, que nos levam a fazer contrário, ser mal na visão daqueles com quem convivemos, principalmente, e aí nasce e cresce o mal que vai sendo perpetuado durante todo esse tempo nessas figuras todas que foram criadas. Hoje a gente está entendendo que ele está como figura. Mas quem são? São espíritos. Nós que ainda somos maus em algumas coisas, quando desencarnamos, se continuamos fazendo o de contrário à lei que fazemos aqui agora, nós teremos esse ladozinho nosso demônio lá ainda. Nós que estamos aqui, nos recuperando, como eu já disse as semanas anteriores, que estamos aqui naquela condição lá do AA, né? Somos demônios em recuperação. Estamos em recuperação. O que é demônio? É a representação, é a simbologia de alguns dos enganos que nós praticamos em relação à lei de Deus. Mudou isso, o demônio sai. Aí vem o anjo, né? Que vai se reconstruir também, naturalmente. Não vai ser de graça assim. Aí o Kardec comenta o seguinte, na continuação, ele fala assim: os homens fizeram com os demônios o mesmo que com os anjos. Da mesma forma que acreditaram na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, tomaram também os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Então, dois enganos. Porque os anjos não são seres perfeitos desde toda a eternidade, na visão espírita. Os anjos e os demônios são os espíritos que viemos passando pela escala espírita, pela evolução, passando por todo aquele processo lá, desde a pedra. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita no animal, acorda no homem e se perpetua lá no anjo. Certo? Então, todos os espíritos, todos os seres foram criados simples e ignorantes, todos. Quem criou? Deus. Tudo então que vem depois é feito em relação a Deus. Aí nós fomos criados simples e ignorantes, com liberdade de agir na nossa relativa liberdade ou livre-arbítrio.
com a liberdade de ir acertando gradativamente, passando pelas experiências possíveis em cada etapa da nossa evolução, com possibilidades de acertar, talvez até mais do que errar, mas se a gente puder dividir 50% de cada lado, a gente pode dizer assim, eu tenho 100% de necessidade de crescer, de evoluir, 100%. Mas, para crescer e evoluir, eu vou ter que passar por experiências. Ao passar pelas experiências, eu tenho 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar, certo? Para ficar bem dividido. A chance de errar no início vai ser maior, pelas condições que nós mesmos estamos naqueles momentos iniciais. Quando nós desviamos da lei, é que nós praticamos, que passamos a chamar de mal. E aí vieram todos esses símbolos. Mas estamos no processo de evolução. Então, o anjo de hoje foi um espírito imperfeito ontem. Ontem, né? Há muito tempo atrás. Né? Passaram por todo o processo de desenvolvimento em escala. E o demônio de hoje? São os mesmos espíritos que passaram pelo processo de evolução até atingir a condição humana, se esbarraram em alguma dificuldade, não conseguiram sair dela, persistiram nela às vezes tentando acertar e foram construindo e perpetuando o mal por mais tempo pela própria ignorância e por não aceitar mudanças, que é muito do que nós estamos vivendo hoje. Quanta dificuldade nós temos hoje para mudar? Você ouve um conceito hoje, você ouve, entende, mas aí às vezes o entendimento até piora, né? Nossa, eu tenho que amar o inimigo. Jesus ensinou, né? Aí Jesus ensinou, a gente passa, mas foi Jesus, né? Passa. Mas chega um momento que você tem que entender isso. Aí você entende. Quando entende, o pensamento mais comum é o daquele inimigo ferrenho, que a gente às vezes ainda tem, né? E qual que é a resposta? Não tenho como perdoar e nem amar inimigo. Certo? E aí perpetua isso. Convive com isso por muito mais tempo. Quando, assim que assimilamos o conceito, a gente poderia começar a mudar mentalmente. Essa ideia da morte, por exemplo, a gente ainda vai negar essa naturalização por muito tempo. Por quê? Ainda há dificuldade de ver a morte de uma forma natural. A gente vê como uma grande tragédia ainda. E quanto mais trágica for, maior a tragédia. Estava me lembrando também aqui do exemplo até que a Lucimar deu e da leitura, das mortes prematuras. O exemplo que ela deu foi exatamente o que aconteceu com a minha sobrinha. Ontem, se não me engano, fez 5 anos. E foi ontem, tenho certeza. Tá? Não sei se foi 5 ou 4 anos. Mas eu acho que é 5 mesmo. A minha sobrinha tinha 34 anos. Tá? Cheia de vida, jovem, tranquila. Ela tinha formado na PUC, em Psicologia. Foi uma das principais alunas do curso. Ia receber a graduação, né? Passar pela graduação lá no... Como é que fala? Lá a formatura lá, né? Nos primeiros dias de fevereiro. E ela desencarnou no dia 20 de janeiro. Os comentários foram muitos desses aí que você citou como exemplo. Pô, uma menina tão nova, tão jovem. Entendeu? Sim. Só um minutinho, deixa eu só concluir o que eu te falo, tá? Entenderam? Aí vem, começa essa série de coisas. Então, a dificuldade para naturalizar as coisas ainda vai ser muito grande. Vai depender do nosso esforço, da nossa vontade de mudar e passar a pensar diferente
que é um diferente de acordo com o que a gente passa a acreditar. Então, eu entendi, concordo com a ideia, ou seja, eu acredito nisso agora. Falta eu me adaptar a essa nova realidade. E aí nós vamos nos adaptar, assim como muitas outras coisas que vão acontecendo. Certo? Fala, Xará. Já eu vou falar, você me fez pensar melhor, se você mais 63 anos atrás, meu pai veio no sexo filho, eu era o mais perigoso. Obrigado por fazer, mas o papai me internou na escola dele, o Padre Sacramento, o rei, para mim ser padre. Eu estava no diretor, tinha de mudar. Então ele internou lá, certo? Então a minha mãe foi doente, eu não sabia. Ela foi doente, me ver que eu era o filho dela. Então, aí ela olhou um jeito lá, aí ela foi me buscar. Eu tinha um ano que estava lá. Ele saiu com formato escapado lá, não deu. Então, aí, o que acontece? Ela foi lá para me buscar para passar o fim de ano. Aí ela pega tudo e volta de novo. Aí eu fui embora. Aí eu peguei e fui embora. 4 meses depois ela morreu. Há 63 anos. Olha, 4 meses antes dela morrer, ela me falou que eu ia conhecer a me ensinar. Eu ia casar e eu falei aqui, casar o quê? Falei, não, uma mulher maravilhosa. Ela é ruim em algumas coisas, né? Ela é ruim em algumas coisas, né? Ninguém é perfeito. Há 63 anos ela me deu a dica como eu ia ver ela. Pô, chega. Então, mas é isso mesmo. Então, são lembranças interessantes. Umas confirmam, outras alegram, outras entristecem. A gente tem que trabalhar tudo para virar tudo alegria. Certo? O importante é isso. Ela agora não, como eu, agora bonito, para mim foi bonito. Claro. Pô, talvez seja um livro. Faça esse livro, não causou nada, não provocou. Mas é uma nossa acreditamento muito fácil, no aplicativo que tem a briga, fala, e aí ele levou o foco para quer dizer, dá para também admitir que a hora dele era ou uma antecipação, dá para. Ele provocou? Foi ele que provocou? Aí houve uma briga no movimento, aí quem iniciou a briga? Então, iniciou, daí sim. nesse caso a gente entraria no julgamento, né? Então, se não foi ele que provocou, a hora dele chegou. Tá? Se foi ele que provocou, e dependendo da intensidade da provocação, aí ele pode ter antecipado. Certo? Mas neste caso, na dúvida, oremos por todos eles. Certo? Porque a gente não sabe, nem tem como julgar, nem julgar nem condenar ninguém. Por isso ou por aquilo. São os fatos, as realidades que vão acontecendo. A realidade existe, os fatos acontecem, serão do jeito que tem que ser mesmo, né? E a gente fica muitas vezes sem uma notícia concreta de determinadas situações. Por isso a importância a gente entender que o melhor é orar para todos, para não entrar no julgamento, nem na condenação. Né? Oremos por todos. Já aconteceu. É um fato. O que aconteceu hoje é fato passado. O fato seguinte, o momento seguinte, é presente. O outro é passado. Nós estamos no presente construindo o futuro.
Então, o futuro precisa ser melhor do que o passado. Se eu mantenho o passado ruim no presente, eu vou levá-lo para o futuro durante muito tempo e vou deixar de viver presente e futuro. Daí a importância da gente trabalhar isso. Vive o presente, curte o momento, curte a lembrança boa do passado. Foi ruim, transforma, mas entende que o presente está construindo o futuro. E o futuro precisa ser melhor do que o presente e mais ainda do que o passado. Certo? Tá, mas voltando aqui. Nada se mais mexendo de novo ali. Onde eu parei, Delano? A palavra demônio é importante. Ah, tá. A palavra demônio deve, portanto, ser entendida como referente aos espíritos impuros, que frequentemente não são melhores que os designados por esse nome, mas com a diferença de ser o seu estado apenas transitório. São esses os espíritos imperfeitos que murmuram contra as suas provações e por isso as sofrem por mais tempo, mas chegarão, por sua vez, à perfeição, quando se dispuserem a tanto. Poderíamos aceitar a palavra demônio com esta restrição, mas, como ela é agora entendida no sentido exclusivo, poderia induzir em erro, dando margem à crença na existência de seres criados especialmente para o mal. Então, nós vamos eliminar a ideia de seres criados essencialmente para o mal. Vamos admitir a ideia de seres criados simples e ignorantes, propensos ao mal, que é o erro, que é o engano pelo desconhecimento ainda da lei de Deus. Alguns, eu já disse antes até, vão demorar nisso, às vezes muito tempo, mas ninguém ficará eternamente como demônio na acepção anterior. Todos vão melhorar. Nós não sabemos quem fomos antes dessa encarnação. E às vezes nem nessa encarnação a gente não sabe muita coisa. Né? Imagina as anteriores e as mais para trás lá. Então, na medida que o tempo vai ficando para trás, a gente vai esquecendo muita coisa que passou lá, que já não importa mais. Quem fomos nós? Um dia desses eles descobriram, alguém levantou isso aí, né? Que o Chico e o Bezerra de Menezes fizeram umas coisas bem desagradáveis lá em Capela. Quanto tempo isso? 4, 6 mil anos, talvez? Aí o que importa? Quem foi o Chico agora? Quem foi o Bezerra de Menezes até 1900 aqui encarnado? O que eles fizeram? O que é que prevalece? Esse bem que eles fizeram, especialmente nessa última encarnação, ou isso que ninguém nem tem certeza, que eles possivelmente tenham feito lá em Capela. Nem foi na Terra. Foi em Capela. Então tá, vamos buscar lá em Capela o que o Bezerra de Menezes fez, e o que o Chico fez, os pastores estavam juntos lá, né? Aí vão ligar nisso? Vai acrescentar alguma coisa? Não vai. O que nós fizemos na infância, as coisas boas que a gente fez na infância, né? Vai acrescentar alguma coisa igual? A lembrança disso, a manutenção disso, né? Não vai acrescentar nada. Passou. Vamos deixar passar. Vamos construir bem o futuro. E vamos ficar melhor. Né? Oi. Para mim, o Chico, a gente tem conhecimento que a vida dele não foi tão boa no estado físico, né? Se existisse esse ligação com Capela, né? Ele padeceu, não sei o que. O Bezerra também. Porque nós estamos no processo de evolução. Existem espíritos que renascem à Terra e revivem experiências desagradáveis que para eles não custa nada,
para ensinar para nós. Então a gente precisa contar com essa possibilidade também. Entendeu? Pode ser, e é muito provável que seja assim, que eles vão crescer com isso. Mas tem casos que não dá para você simplesmente ligar com um passado ruim e considerar que isso está sendo consequência já agora, que já passou muito tempo, se for o caso. Tá? Mas o Chico falou para o Zé Arigó. Zé Arigó chega para o Chico. Chico, vamos fazer a cirurgia no seu olho. Seu olho vai ficar bom. E ele? Não. Não quero. Porque eu sei que é kármico. E se curar no olho, pode aparecer em outro lugar. Como eu já estou acostumado com o problema no olho, então deixa quieto. Eu não sei se eu vou conseguir conviver com ele em outro lugar. Já estava tranquilo. Para ele, tudo o que aconteceu na vida dele foram presentes que Deus ofereceu a ele ao longo da vida. Para nós, foram muitas dores e sofrimentos. Para ele foram só oportunidades. De fato, para todos nós, são oportunidades. A diferença está em como ver a coisa. Então, mas só assim, esse entendimento do Chico que ele faleceu, será que existia um toda na sociedade, mesmo depois que ele teve muito contato com o Emmanuel, com as biografias e tal? Depois, Há uma informação de que o Chico foi a filha do senador Públio Lentulus no livro Há 2000 anos. Então, há 2000 anos, no tempo de Jesus, o senador Públio Lentulus, que é o Emmanuel, era pai do Chico, que chamava Flávia, era uma menina, que teve lepra. Está no livro. Teve lepra. E a mãe, que era uma santa, queria que ela fosse levada a Jesus para ser curada. Mas o pai, que era senador romano e tinha as restrições dele, por causa da autoridade que ele tinha na época, ele teve restrições, mas ele não negou 100%. Então ele sai como se fosse para encontrar com Jesus, vai à praça onde ele possivelmente passaria. No livro explica tudo isso, tá, gente? Estou lembrando, aí já está meio antigo isso. Mas ele vai à praça para dar um tempo, como se fosse para dar uma satisfação para a Lívia, né? Que eu teria feito a parte dele, mas ele foi totalmente descrente. Em um determinado momento, sem mais nem menos, Jesus surge na frente dele. Jesus estava encarnado. Surgiu na frente dele. Estava encarnado. Estava. Surgiu na frente dele assim, Aí ele tem uma conversa com Jesus. Naquela conversa, ele tem um momento que sai do ar. Ele entra em transe, uma espécie de transe. Uma coisa que ele diz que é relativamente rápida. Quando ele volta, Jesus não estava mais. Ele fala depois que ele teve 1 minuto de oportunidade para tomar uma decisão. E ele não tomou decisão. Ele volta para casa, chega em casa, fica sabendo que a menina tinha sido curada e que a hora da cura foi exatamente a hora que ele estava diante de Jesus lá e teve aquele momento. Está no livro Há 2000 anos. Oi? Ele relata isso na carta que ele via o imperador. E ele olhava Isso. Ele faz já um retrato de Jesus, né? Entenderam? Então, quer dizer, o Chico, há 2000 anos, era essa menina que teve lepra e foi curada por Jesus, segundo o livro, há 2000 anos. Tá? Por quase todas as encarnações que o Emmanuel falou, ele estava de alguma forma. Então, veio passando por todo esse processo. Quando ele vem reencarnar aqui agora, ele já passou por umas quantas reencarnações de lá para cá. Eu já vi um relato, que eu não me lembro exatamente de quem,
de que o Chico teria sido uma daquelas pitonisas lá do Egito, na época lá, que eram perseguidas, mas que já adivinhavam as coisas, profetizaram e tudo mais. Que ele era uma daquelas médiuns lá. Quer dizer, para nós médios, né? Para eles lá, eram adivinhas e tal, e depois foram condenadas, foram apedrejadas, e tem uma série de processos em relação a isso. Então, quer dizer, essa mediunidade dele pode estar vindo desenvolvida desde essa época. A vida dele, a vida moral, a vida espiritual, ela vem crescendo, aperfeiçoando há milênios. Como as nossas podem estar passando por esse processo. Um pouquinho atrasado em relação ao Chico, né? Mas, ou então em relação a Jesus, um pouquinho mais, né? Mas o Emmanuel estava bem atrasado há 2000 anos. O Emmanuel agora foi o mentor do Chico. Então é um espírito hoje já bem elevado. Certo? Sim. E hoje, qual a formação do Chico? Ele já está encarnado? O Chico, não. Pelo que se sabe, não. Há informações que o Emmanuel tá, mas eu tenho restrições com isso, tá? Particularmente, tá? Ele falou que o Chico, ele para voltar no Brasil, mas ele não voltaria no Brasil. E outros projetos fora. Aí eu fico pensando no seguinte: o Chico é a encarnação do Allan Kardec, né? Não. Não, também não. Não necessariamente. Tá? Eu achei que era. Essa é a afirmação que eu não faço e nunca aceito assim. Entendeu? Porque tem muita especulação, muita dúvida sobre isso, muita falta de comprovação. Não tem que comprovar nada. A minha pergunta é a seguinte: se o Chico, a gente sabe da história dele, ele já teve ele encarnando novamente, a gente sabe que quando a gente encarna, a gente perde, né, a memória antiga, mas o aprendizado fica, né? Sim. Você acha que mesmo ele reencarnando no país, na nação com outras crenças, ele ajudaria a gente ou existir da forma que a gente ou seriam ações completamente diferentes, voltadas para outras crenças, mas seguindo o princípio de Jesus, ou o ensinamento que a gente tem? Ele poderia reencarnar como lá no hinduísmo, que era a religião lá do Gandhi, ser alguém como Gandhi, por exemplo, ou até mais, passando os princípios morais que ele desenvolveu no cristianismo, mas da forma do hinduísmo, ou do budismo, ou de qualquer uma outra religião. Ele poderia ser o líder de uma dessas religiões, conhecidas ou não, levar o conceito cristão não na teoria, mas na vivência. Porque o que vai prevalecer de fato não é a teoria com o título. Ah, eu fui budista, hinduísta, shintoísta, ou outros istas por aí. Isso não é o que vai prevalecer. O que vai prevalecer é o que a pessoa fez do conhecimento que ela recebeu. Esse conhecimento e essa elevação moral e espiritual, ela vai caber em qualquer parte do universo que exista a sintonia no nível desses espíritos. Então, eles podem chegar até no nível superior para levar orientação, levar exemplos, levar vivências com o conhecimento que vai ser passado de acordo com a língua local, com as imagens, com as religiões locais. Certamente, ele vai estudar as crenças, a base de todas as crenças já está umas nas outras de alguma forma, né? A base já está concretizada para eles, eles vão acrescentar alguns princípios para passar esses princípios de forma clara para as pessoas, para que eles vão ensinar. Você acredita que da doutrina espírita, através desses cursos e tal, eles vão adentrando dentro de outras crenças, outras religiões, mudando pouco a pouco, como por exemplo a religião católica, que mudou ao longo dos anos, né? Já vários princípios, deixou de pregar várias coisas, e hoje já está modernizando, e a gente espera que modernize cada vez mais, deixa várias coisas ligadas para trás. Você acredita que vai adentrando outras religiões também?
Sim, Porque a religião sim. E ver, tem até uma coisa aqui que eu vou até ler para você ver aqui, ó. dentro de outras crenças religiosas, Sim, quer ver uma coisa? No capítulo 3, não, é o capítulo 3 do Evangelho. Progressão dos mundos. Vai responder isso aí que você falou. É o item 19 do capítulo 3. Progressão dos mundos. Fala assim, olha, o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ele pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição que parece aos homens o termo das coisas é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Entendeu? Então, tudo vai progredir. As religiões, nos níveis que estão hoje, de acordo com cada grupo, elas estão conceituadas de acordo com as características do grupo, para atender a esse grupo. Assim que houver uma assimilação da parte moral dos princípios de todas elas, isso vai acontecer um progresso natural. Não vai ser espírita, católico, protestante, ou seja lá o que for. Mas vai, de repente, até mudar o título. Quando, principalmente, se os títulos indicam algo que vai ficar estacionado. Então, vai ampliar. Todos vamos progredir. Tudo vai progredir. As crenças, os conceitos, os ensinamentos, as formas de ensinamentos, para não ficar repetindo para quem já aprendeu do mesmo jeito que aprendeu no passado, e ao mesmo tempo para não trazer coisas muito elevadas para aqueles que subiram só um pouquinho ainda. Então, o que nós estamos fazendo com o Evangelho hoje, por exemplo? Nós estamos estudando o Evangelho hoje, que foi escrito há 2000 anos. Nós estamos hoje adaptando o escrito do Evangelho à nossa realidade em forma de interpretação. E vejam o quanto ainda está difícil entender o Evangelho hoje, 2000 anos depois. Certo? Então, o que aconteceu? Passou por todo um processo de aperfeiçoamento aparentemente lento, porque ele depende da assimilação e da transformação de cada um para atingir a fase imediatamente superior. Então, por isso, essa lentidão aparente, por isso esse tempo. Esse mesmo processo que nós estamos vivendo hoje, que parece avançado, quer dizer, como imaginar, há 200 anos atrás, você chegar para uma pessoa e ler o Evangelho para ela, falando que ela tinha que amar o inimigo? Como você explicar isso? Logo depois que vem a doutrina espírita, que vem o Consolador prometido por Jesus, ela vem trazer uma nova explicação para isso. Novas formas de explicação de alguns conceitos do Evangelho para uma humanidade que já estava, pelo menos um bom grupo, e estava em condições de assimilar a teoria. Mas ainda estamos capengando na prática, ou seja, pouco menos de 200 anos, nós recebemos essa teoria e ainda estamos capengando na prática dessa teoria, embora já tenhamos condições de inteligência para assimilar e entender isso. Mas, na hora da vivência, ainda há um recuo. Certo? Então, vai ser uma próxima fase. Quando? O Apocalipse tem 22 capítulos, né? 22. Nós estamos no século 21. Então, quem sabe até o final do século 22, a gente consegue assimilar muitas dessas coisas que estamos aprendendo agora para viver a fase seguinte, aquela fase pós-apocalipse, talvez pós-transformação da Terra, talvez pós-mundo de regeneração. Aí nós vamos entrar num novo nível de conhecimento, certo? E novos aprendizados, certo? Ok?
Um minuto para ler o finalzinho aqui, ó. Onde que vai? É o último, né? Cadê? Satanás? A proposta de Satanás. Ah, tá. A proposta de Satanás é evidente que se trata da personificação do mal sob uma forma alegórica, porque não se poderia admitir um ser maligno lutando de igual para igual com a divindade, e cuja única preocupação seria a de contrariar os seus desígnios. Como o homem necessita de imagens e figuras para impressionar a sua imaginação, pintou seres incorpóreos com formas materiais, dotadas de atributos que lembram as suas qualidades ou seus defeitos. Foi assim que os antigos, querendo personificar o tempo, deram-lhe a figura de um velho com foice e uma ampulheta. Uma figura de jovem, nesse caso, seria um contrassenso. O mesmo se deu com as alegorias da fortuna, da verdade e etc. Os modernos representaram os anjos, os espíritos puros, numa figura radiosa, com asas brancas, símbolos da pureza, e Satanás com chifres, garras e os atributos da bestialidade, símbolos das baixas paixões. O vulgo, que toma as coisas ao pé da letra, viu nesses símbolos entidades reais, como outrora vira Saturno na alegoria do tempo. Antes de você fazer a prece, o Geraldo vai dar um recado, aí depois do recado dele você fala. Tá, ok. Gente, só mais um minutinho, tá? Que o Geraldo vai fazer um recado. Boa noite a todos. Eu queria fazer, na verdade, uma convocação para uma tarefa que eu já executo aqui há uns 30 anos na casa, que é a campanha do quilo, em que, graças ao bom Deus, essa tarefa é executada por algumas pessoas, era só eu, e hoje, graças a Deus, temos mais companheiros nessa luta aí, eu sei que o Rodrigo, o Júlio e a Reni. No entanto, nós temos muita demanda de doações, de arrecadações mesmo. Tudo bem que nós somos muito pecadores, a cada mais peso, tem mais pecado nós temos. Mas nós estamos precisando de mais trabalhadores. A campanha do Quilo era feita todos os domingos. Né? O Estado fazia, nosso irmão Estado fazia no de segundo, ministrava eu no terceiro e quarto. No entanto, o Estado com problemas físicos de saúde, ele teve que se afastar. E tem ideia, no terceiro e quarto nós não conseguimos fazer, cumprir todos os itinerários. Faça ideia, se tivesse um primeiro e segundo, onde nós queremos expandir muito. Nós tivemos novas ideias, essa é a camisa que o Rodrigo ele bolou junto com a gente aí, ele já fez hoje, a gente está se organizando, a Reni inovou nos processos, né, Maria, de panfletinhos que a gente deixa. Então, assim, as coisas estão melhorando, assim, mas eu queria convocar porque nós estamos realmente precisando de trabalhadores. Quem puder, a terceira e quarta minutinha, estamos fazendo, às 9 horas no cantinho, encontramos aqui, fazemos a prece e depois seguimos itinerários. Né? E quem não quiser, a gente está tendo outras tarefas, aos sábados também, sopa, distribuição da sopa, organizar essas cestas aí para poder montar as cestas, tem várias tarefas. Quem quiser é só me procurar os responsáveis, como a Marília Oliveira está aqui, que é a diretora de ação social, né? E nós precisamos de trabalhar com isso. Muito obrigado a todos, né? E eu espero que venham mais gente. Obrigado, Aldir. Vamos fazer a nossa prece, então, de agradecimento a todos, né? Pensar seriamente, né, na proposta do Geraldo. A nossa campanha do Quilo, a campanha do Quilo começou no Cantinho, no ano de 1990. Se não me engano, em outubro. Foi lá que nós viemos aqui. Inclusive, a campanha do Quilo leva o nome da mãe do doador do terreno aqui para nós.
Então, Maria José Diniz é a mãe do Francisco Salles Diniz Neto, né? Isso. Que foi o doador aqui do terreno para nós aqui, através do Nestor, onde nós passamos a ter a nossa sede própria. Então, foi em 1990. E funcionou até aqui. O Geraldo carregou um tempo aí, só reforçando, né? O Geraldo carregou um tempo aí sozinho, fisicamente sozinho, né? Porque ele nunca está só. E agora, outras pessoas estão aderindo e não custa outros mais aderirem também para reforçar o grupo, inclusive para melhorar a doação para os nossos assistidos. Ok? Jesus amigo, nós agradecemos por este momento, pela oportunidade, pela possibilidade que sempre temos de renovar, de recomeçar, de reaprender. Não existe retrocesso, não existe volta, não existe campanha, nem tarefa melhor ou pior. Existe tarefa necessária para cada um de nós, dentro das nossas necessidades e possibilidades. Permita então, Jesus, que ao finalizarmos o nosso estudo de hoje, buscando tantas lembranças dos nossos irmãos do passado, aqueles que conviveram conosco tão proximamente e às vezes distantes, lembrando de tudo aquilo que é necessário para o nosso crescimento, que possamos nos adequar às tarefas que são necessárias ao nosso crescimento espiritual. Que elas sejam bem-vindas para quem achar necessário, possível e tiver vontade, pelo menos, de experimentar. E, enfim, Mestre, que o Teu amor possa envolver a todos nós, encarnados, desencarnados, que todo esse corpo espiritual e material do cantinho de Jesus, todos aqueles que já foram, aqueles que ficaram, os nossos mentores e amigos, que possamos unir todos no mesmo propósito, por uma mesma causa. A causa é de Jesus. E o objeto da causa é o cantinho de Jesus, que é a casa que faz parte da nossa causa e que nós precisamos conduzir da melhor maneira possível, realizando as tarefas necessárias ao crescimento de todos nós. Agradecemos então por tudo isso, que a Tua paz nos envolva hoje e sempre, assim seja. Obrigado.